Boa tarde, alunos, professora Simone. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre proteômicas e outras ômicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nova era da aplicação dessas ferramentas das ômicas no campo investigativo. Então, eu vou dar uma introdução sobre o assunto, a gente vai falar sobre proteômica, né? Vai mostrar basicamente a abordagem, como é que a gente estuda as proteínas, relembrar um pouquinho das proteínas e depois vamos falar sobre a espectrometria de massas, né, o MS, Mass Spectrometry, e a gente vai falar da aplicação da espectrometria de massas no campo investigativo. Não, né, o massas ele pode ser usado não só para estudar o proteoma, como outras moléculas orgânicas também, não só proteínas. Então, a gente vai ver essa aplicação em várias áreas, tá? Não só para estudar proteoma. E aí eu trouxe essas aplicações para mostrar para vocês como que a biotecnologia ela é sensacional, assim. Você pode usar ela são ferramentas que vieram para abrir um leque de opções para diagnóstico, para investigação. Então, é um campo muito vasto. Cada dia tem novidades, tá? Então, a gente na aula passada, a gente viu uma introdução onde a gente falou um pouquinho sobre as ômicas, né? Então, a gente falou de genômica, relembrando rapidamente que a terminação, então, ômica, significa ferramentas utilizadas para se estudar os omas, ou seja, os conjuntos. Oma são conjuntos. Então, se eu falo genoma, é o conjunto de genes. Se eu falo genômica, são ferramentas, técnicas, abordagens, metodologias utilizadas para se estudar o genoma, o conjunto, os omas, tá? De alguma coisa. Então, proteômica são ferramentas técnicas, e aqui eu vou mostrar para vocês a espectrometria de massas. Existem outras ferramentas de proteômica, mas especificamente a aula de hoje é sobre massas, como que a espectrometria de massas é usada, então, para estudar os proteomas. Tá? Então, a espectrometria de massa é uma ferramenta de proteômica, tá? Nós vimos outras, metabolômicas, epigenômicas, fenômicas, né? A gente deu uma revisãozinha na aula passada. Nós tivemos a aula com a professora Vanessa sobre transcriptômica. Vamos falar agora sobre proteômica e depois teremos uma aula de investigação de identificação humana, onde a gente aplica ferramentas de genômica, né? Então, essa nomenclatura de ômica, então, é basicamente isso. São técnicas que a gente utiliza in vitro, laboratoriais, experimentais, para se estudar, então, os conjuntos de macromoléculas, né? Quer seja DNA, lipídios, metabólitos, não são macromoléculas, mas são metabólitos, proteínas e etc. Tá? Então, o genoma humano, aqui vem alguns dados, só para a gente ter um pouquinho de ideia, né? Que, por exemplo, o genoma humano, ele tem... quando ele foi publicado, né, tinha uma descrição de que ele tinha 25 mil genes. Hoje já se tem conhecimento de em torno de 50 mil genes. Transcriptoma, ou seja, todos os RNAs mensageiros que já são previstos a partir desses 50 mil genes, nós temos o dobro de RNA. O dobro... professora, mas não tem o dogma central que um gene é transcrito no RNA mensageiro e traduzido numa proteína? Sim, mas lembra que do RNA... do gene até o RNA, né, a transcrição, ela envolve splices alternativos, onde você, a partir de um RNA, você pode ter mais de um RNA mensageiro.
Então, nós temos em torno de 100 mil moléculas de RNAs mensageiros, que seriam o nosso, então, conjunto de RNAs mensageiros, que a gente chama aqui de conjunto de transcritos, transcriptoma. O proteoma, nós temos, olha só, um total de 200 a 300 mil proteínas. Então, olha só, a partir de 50 mil genes, isso aqui é exagerando um pouco, porque em alguns livros, vocês vão achar que é 50 mil, tá? Desculpa, que é 25 mil genes, que são 25 mil genes. Mas a gente vai considerar 50 mil aqui. 50 mil genes que podem ser traduzidos em torno de até 300 mil proteínas. Então, a gente tem muito mais proteína do que genes. Interactoma são as interações que essas moléculas fazem. Então, nós temos de 150 mil a 369 mil interações moleculares. Ou seja, o conjunto dessas interações é o que a gente chama de interactoma. E a gente pode estudar o interactoma usando ferramentas de técnicas azômicas, interactômica, para estudar esse conjunto de interação. O metaboloma, então metabólitos que são produzidos, por exemplo, nas vias metabólicas. Nós temos vias de redução, vias de oxidação, né? Redução são vias de síntese, vias biosintéticas, enquanto que oxidação são vias de degradação. Por exemplo, a via glicolítica, né? Que uma molécula de glicose produz piruvato, e o piruvato pode então produz acetil-CoA, acetil-CoA pode então ir para a fermentação ou ir para o ciclo de Krebs. A gente estudou isso tudo em bioquímica. Cada reação são vias metabólicas. Via metabólica é um conjunto de reações. Cada reação é catalisada por uma enzima. Cada produto, cada reagente, precursor, depois de ser substrato, ele é de uma enzima, ele gera um produto e normalmente nessa via de reação sempre sai um metabólito, que são moléculas menores, não são as macromoléculas. Lembrando, macromoléculas são quem? DNA, proteína, lipídio e carboidrato. Mas aqui nós temos moléculas menores, metabólitos que são produzidos durante as vias de biossíntese ou de oxidação. Exemplo, ATP, aminoácidos, moléculas sinalizadoras complexas. Nós temos, então, isso aqui é o humano, tá, gente? Nós temos em torno de 2.645 metabólitos. Então, o conjunto desses metabólitos, o metaboloma, pode ser identificado em diferentes momentos metabólicos. Por exemplo, um paciente com câncer, um paciente sem câncer, um paciente com um metabolismo ativo, atleta, um sedentário. Você pode estudar os metabólitos produzidos para tentar entender como está funcionando o metabolismo do organismo. Tá? Por exemplo, aqui. Então, vamos para a definição, né? Mark Wilks foi que introduziu para a gente, então, o conceito de proteoma e proteômica. Isso aqui a gente já viu, então é mais para ficar registrado. Proteoma é a composição de todas as proteínas expressas por um genoma, né? É o conjunto de proteínas expressa pelo conjunto de genes que estão lá no nosso DNA. Isso de um organismo, de uma célula, num momento específico sobre certas condições ambientais. Ou seja, cada momento você tem um proteoma diferente. Mas o genoma sempre é o mesmo, lembram disso? É estático, né? Vamos voltar a falar nisso já já. Proteômica, ferramentas, técnicas e metodologias usadas para estudar a expressão dessas proteínas, ou seja, para estudar o conjunto de proteínas e estudar o proteoma. Fechado, tá? Bom, antes da gente ir para as ômicas, vamos falar aqui, relembrar rapidamente lá da bioquímica, as proteínas. Nós vimos na aula passada o DNA. O DNA é um polímero de nucleotídeos.
Enquanto que as proteínas são também polímeros. O que são polímeros? São moléculas grandes, formadas por unidades monoméricas que se repetem N vezes. As proteínas, então, são polímeros. Assim como o DNA, que é uma outra macromolécula, também é um polímero de nucleotídeo, mas é um polímero. Aqui, as proteínas são polímeros de quê? De aminoácidos. E se a gente lembrar da bioquímica, como que é a estrutura de um aminoácido, a gente sabe que o aminoácido é uma molécula formada por um carbono aqui central, tá? Por um carbono central, que ele é ligado a um átomo de hidrogênio, a um grupamento amino, um grupamento carbox, COOH, e uma cadeia lateral R. E que é a única coisa que muda de um aminoácido para o outro, dos 20 aminoácidos que nós temos no organismo, é a cadeia lateral. O resto é tudo igual. Todo aminoácido vai ter sempre um grupamento amino, um hidrogênio e um carbox. Então, vai ser sempre um NH2, um NH3+, ou COOH menos, ou COOH. Ou COO menos, ou COOH. Dependendo da ionização, ela vai ter um hidrogênio aqui ou não, vai ter NH3 ou NH2, vai depender do meio, do pH do meio no qual aquela proteína está dissolvida. Ela pode, lembra que as proteínas funcionam como tampões? Então, elas podem funcionar como ácido ou como base, elas podem doar H+, ou podem receber H+. Quando elas doam H+, ela doa o H+ daqui e fica COO-. Quando ela recebe H+, ela recebe no NH2 e fica NH3+. Então, essa é a capacidade de ionização que as proteínas têm de funcionar tanto como ácido quanto como base, e elas vão, então, conforme todos os aminoácidos que estão na sua cadeia lateral, elas vão se ionizando no meio no qual elas estão dissolvidas. Esses aminoácidos que formam o polímero, que formam as proteínas, eles são unidos entre si por ligações peptídicas. Ó, nós temos dois aminoácidos aqui, que estão ligados entre si por uma ligação peptídica, que está destacada aqui amarelinho. Vocês observem que nos aminoácidos lá de cima, quando vai haver a condensação de dois aminoácidos para formar um dipeptídeo, que é um peptídeo formado por dois aminoácidos, aí nós temos di, tri, até um polipeptídeo com mais de 100 aminoácidos, que seria o que a gente chama então de proteína. Cada vez que um aminoácido se liga para formar uma ligação a outro aminoácido, para formar uma ligação peptídica, essa ligação vai acontecer sempre entre o grupamento amino de um, tá aqui, e o carbox do outro, com a saída de uma molécula de água. Então, sempre na síntese, na formação do polímero, vai sair uma molécula de água. Por isso que a gente diz que uma proteína sofre hidrólise, liberando seus aminoácidos. O que é hidrólise? Lise na presença de água. Então, se para formar eu libero água, se eu quiser romper a ligação peptídica, eu forneço água. Aí eu liso na presença de água, é uma reação que a gente conhece em química como hidrólise. Então, a hidrólise de uma proteína se dá com a liberação dos aminoácidos do seu polímero, quebrando a ligação peptídica. Só que aí você tem que fornecer a molécula de água de novo para restaurar esses radicais aqui, o COOH e o NH2, tá? Porque quando você faz a ligação aqui, lembra que eu disse que é sempre entre o amino de um e o carboxo de outro, você libera o hidrogênio, o OH daqui, fica só o C-O, e um hidrogênio de lá, ó, liberando a água. Aí você forma a ligação peptídica. Isso vai acontecendo N vezes e unindo, então, vários aminoácidos. Lembrando que o que vai mudar aqui de uma proteína para outra é a composição dos aminoácidos desse polímero, né? Por quê? E o que muda entre um aminoácido e o outro? A sua cadeia lateral. A única coisa que muda é a cadeia lateral, tá? Então, os aminoácidos são o quê? São monômeros formados por nitrogênio, hidrogênio e carbono,
que sofrem polimerização, alongamento, né? Vão se unindo um ao outro para dar origem às proteínas. Onde estes possuem um nitrogênio carregado positivamente para formar as ligações peptídicas, o NH3 e o COH, que é o grupamento carboxo. Então, as proteínas são biomoléculas, assim como o DNA, que também é um polímero de nucleotídeo. Assim como os polissacarídeos, que são polímeros de quê? De carboidratos. Por exemplo, o glicogênio é um polímero de glicose. É glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose. O amido é um polímero de glicose. A celulose é um polímero de glicose, de N-acetilglicosamina. Tá? Então, tudo ok aqui, lembrando então que duas características essenciais nós vamos introduzir agora, que é uma proteína ela difere da outra conforme a sua composição de aminoácidos. Vamos imaginar que duas proteínas com 150 aminoácidos. Qual vai ser mais pesada? Qual vai ter o maior peso molecular? Aquela que na composição dos 150 aminoácidos tiver aminoácidos com cadeia lateral maior. Porque o resto é tudo igual. Vamos imaginar que o menor aminoácido é a glicina, que a cadeia lateral dele é um hidrogênio. Então, se eu tiver 150 glicinas, eu vou ter duas proteínas com 150 glicinas. Vão ter o mesmo peso molecular. Na verdade, serão a mesma proteína, né? Mas só para dar exemplo para vocês. Mas vamos imaginar que eu tenho uma glicina, eu tenho 149 glicina e uma alanina. Só que na proteína 1, a alanina é o segundo aminoácido. E na proteína 2, a alanina é o último aminoácido. Mas eu só tenho uma alanina e o resto tudo é glicina. Qual vai ser o peso molecular? O mesmo. Vão ser proteínas diferentes? Vão, porque a sequência de aminoácidos da proteína é diferente. A estrutura primária da proteína é diferente. Lembra? O que é essa estrutura primária? É a sequência de aminoácidos daquela proteína. Bom, então peso molecular é tamanho. É quanto a proteína pesa. Isso vai levar em consideração a massa de cada elemento que compõe a proteína. O hidrogênio tem massa molar 1, né? O carbono, o oxigênio 16. Você vai contando, somando isso tudo, você vai ter no final um peso molecular em kilodaltons. X kilodaltons. Vamos imaginar, as proteínas normalmente elas têm de 10 a 100 kilodaltons. Ou 100 mil daltons. É o peso da maioria das proteínas, ela fica nesse range de 10 a 100. Bom, só que uma proteína... Eu posso ter mais de uma proteína com peso molecular? Com o mesmo peso? Posso, tá? Aguardem isso que a gente vai precisar isso para entender proteômica, tá? E qual vai ser... E o que é PI? Bom, peso molecular a gente já sabe. IPI, potencial isoelétrico. O que é o potencial? Lembra que eu disse que esses grupamentos carboxo e amino, e também dependendo da cadeia lateral, se for de um aminoácido ácido ou básico, eles podem também se ionizar de acordo com o pH do meio no qual eles estão. Se ionizam, o que é? Eles podem tentar manter um pH no nível estável, doando prótons ou captando prótons. Por exemplo, se o pH está muito ácido, o que é pH? É a concentração de hidrogênio. Se o pH está muito ácido, a concentração de hidrogênio está alta no meio. O que a proteína vai fazer? Vai captar, receber H+, aonde? No NH2, e vai ficando NH3+. Quem vai recebendo? Aí vai depender do pK de cada um dos grupamentos da cadeia lateral. Uns vão receber primeiro, outros depois. Mas ela vai se ionizando, recebendo esses H+ do meio, tentando, então, neutralizar o pH do meio. Enquanto que, se o pH do meio estiver alcalino, a concentração de H+ é baixa e quem é alta é o OH-.
né? OH menos alto e H mais baixo. Isso é pH alcalino. Aí o que a proteína faz? Ela doa os prótons do OH+, para o meio, para se ligar ao OH-, formar água e neutralizar o pH do meio. A proteína, isso é ser tampão, tá? A proteína vai fazendo isso. Bom, e qual é a capacidade que uma proteína tem de ionizar o meio? Varia de acordo com a sua cadeia lateral. Por quê? Porque se eu levar em consideração só carboxo e amino, se eu tiver duas proteínas com 150 aminoácidos, eu vou ter 150 amino e 150 carboxo e a capacidade de ionização das duas vai ser a mesma. O que vai mudar é a cadeia lateral. Aquela proteína que tiver mais aminoácidos ácidos, ou seja, que tem COO, o carbox na sua cadeia lateral, elas vão ter a capacidade de funcionar melhor como doadora de prótons. Enquanto que aquelas proteínas que têm na sua estrutura NH2 vão funcionar melhor como captadora de prótons. Tá? Vocês estão entendendo? Então, isso vai variar de uma proteína para outra. Quando você somar isso tudo, você vai ter que cada proteína tem um potencial isoelétrico, uma capacidade de ionização num determinado pH. O que significa isso? PI é o valor de pH no qual o somatório das cargas daquela proteína é zero. Então, vamos imaginar que eu tenha lá 160 aminoácidos. O PI dessa proteína vai ser o valor do pH no qual metade da proteína está carregada positivamente e metade está carregada negativamente. Que aí quando eu somo mais com menos, dá zero. Então, no valor do pH no qual o somatório das cargas elétricas da proteína, naquele pH que ela se ioniza metade positiva e metade negativamente, aquilo é o PI. Não é simples? Então, vocês concordam comigo que cada proteína tem um PI específico que vai levar em consideração a composição de aminoácidos, a cadeia lateral dos aminoácidos que compõem aquela proteína. Se você juntar esses dois conceitos, peso molecular e PI, você consegue trabalhar e identificar os aminoácidos como se fosse sequenciar uma proteína. Eu consigo saber qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 160 aminoácidos daquela proteína. Com base no estudo, numa técnica que leva em consideração ambas as características da proteína, peso molecular e PI. Tá? Mas eu vou explicar. Por enquanto, eu só quero que vocês fiquem claro isso. Se algum de vocês ainda tem dúvida o que é PI, o que é peso molecular, ou volta aqui na aula, segue o raciocínio junto comigo, ou dá um pause aqui na aula, vai lá no Google e tenta entender o que é PI e peso molecular, beleza? Proteínas diferentes podem ter o mesmo peso molecular? Podem. Proteínas diferentes podem ter o mesmo peso molecular e PI diferente? Muito difícil. A gente até não diz que não, mas porque nada é 100%, mas a gente generaliza dizendo que não existe duas proteínas com o mesmo peso molecular e mesmo PI, tá? Na prática existe, mas aqui a gente considera que não, então a gente vai voltar nesse conceito já já. Bom, lembrando ainda aqui, né, estrutura primária da proteína seriam os aminoácidos, quais aminoácidos compõem aquela proteína, qual é o primeiro aminoácido, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, até o último aminoácido, quando você descreve quais são esses aminoácidos e sua estrutura primária. Agora, raciocina comigo aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui daqui e botar lá, para ficar mais fácil de eu copiar aqui. Ó. Bom,
Estrutura secundária e terciária. Eu vou explicar aqui de um jeito que um professor de bioquímica explicou para mim uma vez e eu falei, nossa, pronto. Porque se você for estudar no Leningre, no livro, você vai confundir, é tudo. Mas é muito fácil. Bom, a estrutura quaternária, vamos pular aqui só para vocês. Estrutura quaternária é quando mais de uma estrutura terciária se juntam. Por exemplo, a hemoglobina é formada por 4 proteínas. 2 alfas e 2 betas, alfa 2, beta 2. Então, uma estrutura quaternária. E se eu tivesse só 3 proteínas, era quaternária também? Era. Então, a quaternária não é porque são 4. É só por causa que é primária, secundária, terciária e quaternária. Bom, e a diferença entre secundária e terciária. Olha como é simples. Voltando para a estrutura do aminoácido aqui, nós temos um grupamento carbox, um grupamento amino, um hidrogênio e a cadeia lateral. As interações que acontecem na estrutura secundária da proteína levam em consideração apenas as interações entre os grupamentos carbox e amino dos aminoácidos que compõem a proteína. As cadeias laterais não participam da interação a nível secundário da estrutura das proteínas. Tá? Esquece cadeia lateral aqui. Então, se eu tô dizendo para vocês que as interações que vão acontecer são a nível de NH2 e COOH, que tipo de ligação em química você consegue fazer com um hidrogênio e um C dupla O? Ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. E é exatamente isso que acontece. Então, estrutura secundária é o esqueleto, é o backbone da proteína, é o esqueleto. Vamos imaginar um indivíduo, a estrutura óssea dele, sem levar em consideração músculo nem nada, tá? Então, não leva em consideração cadeia lateral. Vamos considerar só a base, a estrutura base, que é aqui, então, as ligações de hidrogênio que vão acontecer, que tá mostrando aqui assim, ó, esses tracinhos aqui, ó, acontece entre os grupamentos carboxo e amino dos aminoácidos, sem envolver a cadeia lateral e ser estrutura secundária. Ok, ela pode ser folha beta ou alfa-hélice. E depois aí ele dá uma primeira torcida, né? Ele vai ficar na estrutura secundária de folha beta ou alfa-hélice. É um esqueleto, a primeira torcida que a proteína dá para assumir no final a sua estrutura tridimensional, sua conformação tridimensional, que é o quê? A estrutura terciária. A estrutura terciária é a proteína na sua conformação 3D. Então, vocês já podem imaginar que tipo de interação vai acontecer quando a proteína assumiu sua estrutura terciária. Quem é que vai interagir agora? As cadeias laterais. Ótimo! As cadeias laterais fazem a interação da estrutura terciária. É R com R, R do aminoácido 1 com R do aminoácido 80. Ou seja, não precisa ser cadeias laterais de aminoácidos próximos, inclusive nem é. É justamente por isso que a proteína se torce tanto. Porque às vezes o segundo aminoácido interage com o último. E aí ele dá aquela torção, fazendo com que a proteína assuma a sua estrutura tridimensional. A sua conformação, que é justamente que vai dar a função, se for uma enzima, quando ela assume a sua estrutura terciária, ela gera um sítio ativo para ligar um substrato, para fazer a reação catalítica. Se for um receptor, ela gera um local de ligação de interação com uma outra proteína, né? Ou seja, a sua função está relacionada com a proteína assumir a sua estrutura tridimensional. Inclusive, quando uma proteína é desnaturada pelo calor, pelo ácido, por N motivos, o que acontece? Ela perde a sua estrutura tridimensional. Ela perde a sua conformação e ela perde o quê? A sua função. Porque é quando a proteína assume a sua estrutura tridimensional é que ela gera
locais específicos na sua estrutura para que ela possa desempenhar suas funções. Agora, vamos lembrar aqui, ó, lá, rapidamente, as cadeias laterais dos aminoácidos podem ser neutros, básicos, aminoácidos que tem na sua cadeia lateral NH2, NH3+, são aminoácidos básicos. Os ácidos são aqueles que tem na sua cadeia lateral COH-. Nós temos os aromáticos e os alifáticos. O alifático é CH2, 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 né? Que tipo de interação, lá da química, tá? Que tipo de interação pode acontecer entre dois aminoácidos alifáticos? Que tipo de interação pode acontecer entre dois aminoácidos aromáticos? Entre um ácido e uma base? Vocês lembram disso? Dessas tipos de ligações que podem acontecer? Coloquei aqui, ó, só para relembrar, então. Os aminoácidos carregados positivamente, né? Ou seja, sua cadeia lateral aqui, o resto tudo igual, né? Amino, carboxo, hidrogênio e cadeia lateral que muda. Então, esse aqui é o grupo de aminoácidos básicos. A histidina, arginina, lisina tem na sua cadeia lateral NH3+, tá? Ó, NH3, esse aqui pode ficar NH2+. Tem carga positiva na sua cadeia lateral, então são aminoácidos ditos básicos. Aqueles aminoácidos que tem na sua cadeia lateral carga negativa, por exemplo, um COOH que se ioniza doando um próton ficando negativo, o aspartato ou o glutamato são aminoácidos ácidos. Nós temos ainda aqueles aminoácidos que são apolares, ou seja, não tem polarização, não tem um elemento mais eletronegativo na sua cadeia lateral que dê essa característica mais ácida, mais básica, né? Ele simplesmente tem na sua cadeia lateral apenas CH2, ou carbono ou hidrogênio. E que são ditos, então, alifáticos, CH2, 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 CH2. A glicina, a alanina, a prolina, a valina, leucina, isoleucina e metionina, tá? São aminoácidos apolares, hidrofóbicos, não solubilizam em água, tá? Nós temos os aminoácidos, então, aromáticos, que na sua cadeia lateral tem o quê? Anel aromático aqui em ressonância, dupla ligação em ressonância aqui no anel, tá? Que é fenilalanina, tirosina e triptofano. Apesar deles terem, por exemplo, aqui a tirosina, uma hidroxila na sua cadeia lateral, que poderia pensar que fosse um aminoácido polar, por ter essa hidroxila, ou aqui um NH2, aqui, ó, né, seria, por exemplo, positivo aqui e aqui um negativo, por exemplo, não. Eles não são por quê? Porque as ligações pi em ressonância do anel estabilizam esse elemento mais eletronegativo. Então, os aromáticos, generalizando, sim, a gente diz que eles também são hidrofóbicos, tá? São apolares. Então, assim como os alifáticos, os aromáticos também são aminoácidos hidrofóbicos. E nós temos os polares não carregados, porque nós temos esses dois polares, um carregado positivo e um carregado negativo, esses dois apolares, e esse aqui é polar neutro. Ou seja, eles são polares porque na sua cadeia lateral eles têm elementos mais eletronegativos, ou a hidroxila ou a carbonila, mas eles não se ionizam. Não doam e nem recebem prótons, então eles não são carregados. A gente diz que eles são polares neutros, tá? Bom, com base nisso, lá na estrutura terciária das proteínas, que eu disse para vocês que quem vai interagir é a cadeia lateral dos aminoácidos, se dois aminoácidos, por exemplo, apolares interagirem entre si, eu tenho ligação do tipo hidrofóbica, interações hidrofóbicas. Então, dois aromáticos interagirem entre si, interações hidrofóbicas. Se duas cisteínas que tem na sua cadeia lateral, aqui, ó,
um grupamento sulfidrila, SH aqui no final. Se duas cisteínas fizerem interação, duas cadeias laterais de duas cisteínas fizerem interação lá na estrutura terciária, eu tenho pontes de sulfeto. Se dois aminoácidos polares neutros não carregados fizerem interação entre si, por exemplo, aqui, ó, uma serina com uma glutamina, ó, eu tenho um OH com C dupla O, tá? E o que vai ter aqui? Ligações de hidrogênio. Viu que legal? E se um aminoácido ácido interagir com um básico, né? Um polar ácido, um polar carregado positivamente com um polar carregado negativamente. Ligações iônicas. Olha que legal. Então, na estrutura terciária das proteínas, eu vou ter diferentes tipos de interações iônicas, interações hidrofóbicas, pontes de sulfeto, ligações de hidrogênio. Isso vai variar de acordo com quais cadeias laterais estão interagindo. Se são duas aromáticas, interações hidrofóbicas. Se é um aminoácido ácido com um aminoácido básico, ligações iônicas e assim vai. Então, quem dá a estabilidade para a estrutura terciária da proteína são as interações, os diferentes tipos de interações, ponte de sulfeto, ligações de hidrogênio, interação iônica, interações hidrofóbicas, que ocorrem entre as cadeias laterais dos aminoácidos. Enquanto que lá na estrutura terciária, secundária, eu só tenho um tipo de interação, que é qual? As ligações de hidrogênio que acontecem entre o grupamento carbox e amino dos aminoácidos, sem envolver cadeia lateral. Olha como é fácil, não é fácil? Bom, beleza. Então, a gente já sabe agora estrutura das proteínas. Então, vamos voltar para o nosso objetivo aqui, que é a proteômica. Qual é o objetivo da proteômica? Identificar as proteínas de um conjunto, ou seja, usar ferramentas, metodologias, abordagens diferentes, técnicas para identificar as proteínas do meu do meu proteoma, do meu conjunto de proteínas. Então, você pode pensar então agora aqui que eu tenho um conjunto, uma mistura de várias proteínas diferentes e eu quero identificar todas elas. É exatamente isso. Como é que eu vou fazer para identificar diferentes proteínas no meio? Você imagina uma sala cheia de gente, tudo diferente, né? Vamos lá, tem chinês, tem japonês, tem mulato, tem várias etnias diferentes. Como é que você faz para identificar todas que tem ali? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Fazer grupos de indivíduos que têm características em comum, correto? Correto. Então, você vai primeiro fazer uma separação para depois identificar as características e dizer qual é a etnia de cada um. Correto? Correto, é a mesma coisa que vai fazer aqui. Eu pego o meu mix, o meu o meu conjunto e vou separar primeiro. Aí eu vou identificar, aí eu vou descrever todas as proteínas que existem na minha amostra. Vamos imaginar que você tem aqui um grupo, um círculo aqui, ó, com 110 proteínas numa amostra de pacientes com câncer. E eu tenho um conjunto de 345 proteínas de indivíduos sadios sem câncer. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar essas proteínas aqui todas, vou identificar e vou catalogar e faço uma tabela. Aí, eu identifico, esse é o meu teste com câncer. Aí, eu faço a mesma coisa no meu grupo controle. Separo, identifico e catalogo, descrevo, listo quais são as proteínas que estão ali. Aí, depois, eu cruzo as duas tabelas e vejo quais proteínas são exclusivas do grupo com câncer, quais proteínas são exclusivas dos indivíduos sadios e quais proteínas estão presentes em ambos as amostras. E estar presente aqui não é só presença e ausência. Pode ser simplesmente um aumento na expressão ou uma diminuição na expressão, que é o que a gente chama de up ou down regulation. Então, eu posso ter
A enolase, por exemplo, é uma proteína lá da via glicolítica. Ela pode estar aumentada a sua expressão, eu posso ter muito mais enolase num grupo de pacientes com câncer do que naquele grupo sadio. Isso já me serve como um biomarcador, um marcador molecular? Serve. Porque o marcador molecular não é só uma molécula que está presente ou ausente numa determinada condição metabólica. Exemplo, lá o PSA. Homens com câncer de próstata têm um aumento no nível, na concentração do hormônio PSA. Mas não quer dizer que pacientes que não têm câncer não têm PSA. Tem, mas tem um valor normal. O indivíduo com câncer tem uma up regulation, uma up expressão do hormônio. Então, a proteômica, ela quer justamente identificar esse padrão, comparando duas condições diferentes, qual é o perfil de expressão das proteínas numa condição e na outra. E para isso eu tenho que primeiro separar, identificar, catalogar e depois cruzar as informações. Informações de presença e ausência, de tipo, quais proteínas estão presentes e também o seu nível de expressão, que a gente consegue fazer isso quando a gente faz a espectrometria de massas, ela dá pra gente os counts, que seja a intensidade da presença daquela proteína naquela amostra que você está analisando. Tem X counts X, aí depois você tem o nível de expressão, 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais expresso, menos expresso, aí você vai analisando. Então é bem legal de fazer estudos assim, tá? Bom, isso aqui é só pra gente relembrar então como é que é o fluxo de informação genética em uma célula. À medida que essa informação genética é repassada, ela aumenta a complexidade molecular da célula. O sufixo oma torna-se sinônimo de conjunto. Então, quando aplicado a uma palavra, significa o estudo estrutural e dinâmico do conjunto dessa molécula, tá? Então, por exemplo, aqui, DNA é o polímero de nucleotídeo, que é um conjunto dos genes, que são os fragmentos de DNA, o pedacinho do DNA que é capaz de ser transcrito e traduzido numa proteína. Então, o conjunto desses genes lá no DNA a gente chama de genoma. Transcriptoma, proteoma, etc e tal, e aqui depois nós temos as vias metabólicas com os metabolomas, vocês já estão careca de saber, beleza. Então, por que eu vou estudar o proteoma, professora? Lembra que eu disse para vocês que o número de genes é muito menor do que o número de proteínas em humanos, né? Então, nós temos em torno de 50 mil genes versus 200 mil a 1 milhão de proteínas. Então, nós temos muito mais proteína do que genes. Isso porque cada gene codifica N proteínas. Por quê? Porque nós temos o splice, nós temos modificações pós-tradicionais, glicosilação, fosforilação, etc e tal. Duplicação de genes, mutações, degradação de proteína RNA mensageiro, né? Nós temos as proteínas moonlights, que são aquelas proteínas que têm a sua função bem descrita, por exemplo, a enolase. A enolase em fungos, ela é em fungos e em qualquer organismo, ela é uma enzima lá da via glicolítica, tá? Lá da glicólise, tá? Que é aquela via que converte uma molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, ou seja, converte a glicose em 2 piruvatos. Ela é uma da enzima que faz aqueles 10 passos lá da glicólise. Então, ela é uma enzima, uma proteína de citoplasma, tá? Que está presente no interior da célula. Só que em fungos, essas proteínas elas funcionam como adesinas. Elas são proteínas que são secretadas pelo fungo para o meio extracelular, onde lá elas vão desenvolver outras funções que não a sua função metabólica lá da via glicolítica. Ela tem outras funções
como receptor, como captação de nutrientes, como é antígeno. Então, ela tem outras funções diferentes daquela básica tradicional dela. Então, hoje em dia a gente já conhece inúmeras outras funções para uma proteína bem clássica, intracelular bem clássica, por exemplo, a enolase. Gliceraldeído 3-fosfatase, né? São várias proteínas em fungos que são liberadas para o meio extracelular, tem outras funções. Isso aí se chama moonlight proteins, proteínas que têm outras funções, inúmeras funções, tá? Bom, então, olha esse aqui eu acho muito legal, acho que eu já tinha comentado com vocês na aula passada. Se você olhar aqui, a pulpa, tá? A lagarta, a lagarta e a borboleta, o que tem de diferente aqui entre elas? Porque é o mesmo organismo, correto? Você imagina aqui um feto, um bebê e um indivíduo adulto. É o mesmo organismo, é o mesmo indivíduo. Só que estão em fases de desenvolvimento diferente. A mesma coisa é aqui com a borboleta. A pulpa, a lagarta e a borboleta, elas são o mesmo organismo, o genoma é o mesmo. Não muda o genoma. Se tu for pegar uma célula da pulpa e sequenciar o DNA, você vai ver a mesma sequência do DNA da lagarta e da borboleta. Já pensaram isso? E o que muda aqui então? É a expressão desse genoma. É o fenótipo, é o que eu tô vendo ali. Eu tô vendo diferente. Mas o genótipo é o mesmo. E o que é a expressão do meu genoma em última análise? É o proteoma. Se o dogma central da biologia molecular é gene, o gene é transcrito no RNA mensageiro, que é traduzido numa proteína, o que eu tô vendo de diferente aqui é o proteoma. Isso é só para vocês visualizarem a importância de se estudar um proteoma em comparação com se estudar um genoma. Se eu estou querendo estudar, descobrir como tratar uma doença, um câncer, olha que campo maravilhoso que eu tenho para estudar. Eu tenho que analisar qual é o proteoma do indivíduo sadio, qual é o indivíduo com câncer, sem câncer, blá, 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 e vou começar a estudar e tentar entender as diferenças de expressão de proteína que acontecem em ambos para eu tentar resolver o problema. E é exatamente isso que a gente faz. Então, um proteoma ele vai mudar o conjunto de proteínas que está sendo expressa num determinado momento metabólico, ele é resultado da temperatura ambiente, estresse, interações, fisiologia, fármacos, expressão gênica da célula, condições da cultura, se tiver uma célula numa cultura. Ou seja, o proteoma não é estático, ele é dinâmico, ele muda conforme o estado da célula. Pode ser um estado patológico, fisiológico. A complexidade do proteoma não se aplica apenas pelo número de proteínas, mas também devido às inúmeras possibilidades de interações proteína-proteína e modificações pós-traducionais, o que representa, então, um papel importante na função das proteínas. Nós temos ainda os subproteomas, que é muito difícil, porque são muitas proteínas numa única célula. Vamos imaginar, você tem aqui uma amostra de plasma humano do indivíduo com e sem anemia falciforme. E você quer ver qual é a diferença de fazer um estudo de proteoma do indivíduo sem e com anemia falciforme. Proteoma sérico, né, do soro. Você vai extrair as proteínas dessa amostra, a proteína total, e vai fazer um estudo. Agora, a quantidade de proteína que vai vir para você, vai ser identificada, é muito grande, é muito difícil você fazer um estudo quando você pega uma coisa muito grande. Então, o que se faz é compartimentar, pegar amostras menores, o que a gente chama de subproteoma. Ele descreve, então, um grupo específico de proteínas de um proteoma total. Por exemplo, fosfoproteoma. É
o conjunto das proteínas que são fosforiladas naquele determinado momento. Pega todas as proteínas que que foram fosforiladas por quinases, enzimas que adicionam o grupamento fosfato nas proteínas e que, basicamente, proteínas que são fosforiladas são aquelas que participam de vias de sinalização das quinases, né? São fosforiladas para levar uma mensagem para a célula, uma sinalização. A linguagem a nível celular se dá pela fosforilação e desfosforilação, né? Quinases e fosfatases. Eu posso estudar o fosfoproteoma para entender o que está sendo, qual é a sinalização que aquelas células estão fazendo, para ver quais são as necessidades metabólicas diferentes na minha amostra com e sem anemia falciforme. Glicoproteoma. Eu vou identificar só as proteínas que são glicosiladas, que têm carboidratos ligados na sua estrutura química. Tem proteína mais carboidrato. Normalmente, proteínas glicosiladas são aquelas proteínas que são secretadas, empacotadas em vesículas lá no Golgi e são secretadas para o meio extracelular, tem peptídeo sinal, ou proteínas de membrana. Se você vai estudar proteoma de parede celular, de bactéria, fungo ou de membrana, você vai identificar muitas proteínas glicosiladas. Isso é muito difícil fazer, tá? Porque proteínas de membrana normalmente são proteínas mais hidrofóbicas, que não solubilizam muito bem, então é muito difícil de fazer. Hoje em dia as ferramentas vão melhorando, mas ela já tem um ramo só de glicoproteômica, tá? Eu posso fazer proteoma de organelas celulares de interesse, como proteoma só da mitocôndria, né? Que se eu quero estudar, imagina, olha, fisiologia do exercício, entender qual é a melhor atividade física, eu posso fazer um indivíduo sedentário, com um indivíduo atleta, com um indivíduo que faz atividades 2, 3 vezes por semana mais amena, e aquele que é atleta de performance. Eu posso ver, analisar o proteoma da mitocôndria desses indivíduos, porque é ela que faz todo o metabolismo aeróbico, né? E tentar ver o impacto de uma suplementação, ou seja, são inúmeras as possibilidades de estudos quando eu faço subgrupos, né? Então, o que mais se faz hoje em dia é subproteoma do que proteoma total, porque proteoma total acaba que muita coisa pode influenciar, e como é muita informação, às vezes você não consegue chegar numa informação, porque você tem muita coisa ali e sua mente não entende tudo o que está acontecendo. Então, quando você faz subproteomas, fica mais fácil de estudar. Então, metodologias, né? Então, a abordagem proteômica, ela exige, como nós já falamos aqui, a separação de proteínas com alta resolução para que depois eu consiga identificar. Então, primeiro naquela sala que tá todo mundo junto lá, eu tenho que separar grupos de iguais. Então, naquele meu extrato proteico que eu fiz, que eu extraí as proteínas de um soro, eu tenho que separar essas proteínas em grupos de proteínas, proteína A, proteína B, proteína C, para que depois eu identifique a A, B e a C, fica mais fácil, tá? Então, essa separação de proteínas, ela pode acontecer. Qual é o principal método de separação que existe? Eletroforese. Tanto para DNA quanto para proteína. Eletroforese é o melhor método de separação, só que nós temos um nível de capacidade de separação que depende da técnica. Por exemplo, eu tenho o SDS Page, que é ou 1D Page. Page é separação pelo SDS, ou 1D é em uma dimensão só. Eu vou pegar um gel de poliacrilamida, tá? Agarose é para DNA, proteína poliacrilamida. Eu pego o gel de poliacrilamida, aplico o meu extrato aqui, boto um campo elétrico e faço as minhas proteínas migrarem aqui no gel. Claro que as proteínas mais leves vão correr mais, é igual aos magrinhos. Os magrinhos correm mais que os gordinhos. Então, proteínas que têm menor peso molecular,
vão chegar primeiro aqui embaixo do que aquelas com maior peso molecular. No final, eu tenho um perfil assim, ó, de bandas, mostrando, então, proteínas mais leves e proteínas mais pesadas. Cada banda aqui seria um conjunto de proteínas. Mas lembra que eu falei para vocês que eu posso ter mais de uma proteína com o mesmo peso molecular? Então, se eu pegar essa banda aqui, ó, que tá nesse peso que, vamos dizer, 20 kilodaltons aqui, eu cortar essa bandinha e identificar no massas, na espectrometria de massas, eu posso achar mais de uma proteína, porque nesse peso molecular aqui, posso ter mais de uma proteína com o mesmo peso. Aí, por isso que a gente diz, essa aqui é o 1D page. Ele separa só em uma dimensão. Qual é a dimensão? Peso molecular. E por que ele não leva em consideração o PI? Porque o SDS, ele é uma molécula que você adiciona aqui, ó, na sua amostra, e ele vai fazer o que com as proteínas? Ele vai deixar todas as proteínas com carga elétrica negativa. Ele anula aquela diferença de... O PI, ele anula a diferença de ionização das proteínas. Ele negativa todas. Então, todas as proteínas vão ter carga negativa. Então, elas não vão separar aqui com... Não vai ter essa influência de carga para separar. Simplesmente elas vão ser separadas somente em uma dimensão, só peso molecular. Por isso que a gente fala que é o SDS page, tá? Ou 1D page. Mas existe uma outra eletroforese que a gente fala que é bidimensional, 2D page, que ela vai separar as proteínas, é um gel maior aqui, ó, tá? E ao invés de ter... Aqui cada coluna dessa é uma amostra. Aqui o gel inteiro é uma amostra só. Por quê? Porque ele vai primeiro separar aqui, ó, na horizontal, deitadinho, separa as proteínas por PI. Então, aqui, ó, pHs mais básicos, né? Vamos dizer que aqui tem 11, pH 11. Você compra uns strips em que ele tem um gradiente de pH já ali dentro. Aí você bota a sua proteína ali, bota num aparelhinho que tem um campo elétrico e as proteínas vão migrando até parar no seu PI, ou seja, parar no pH, no qual o somatório das suas cargas é 0. Aí ela não puxa nem pro polo positivo nem pro negativo, porque ela tá zerada. Então, ela fica parada onde o somatório dela é 0. Aquele pH no somatório dela é 0, a proteína para. Então, vamos imaginar que uma proteína para aqui, porque o PI, o potencial isoelétrico dela, o PI dela, o valor do pH no qual a carga elétrica, o somatório das cargas elétricas dela é 0, é o pH 9. Aqui eu não boto SDS, tá, gente? Só nesse outro que eu boto SDS. Aqui eu não boto. Aqui eu quero levar em consideração as duas dimensões, PI e peso molecular. Essa outra proteína que parou aqui, ela tem o PI de 2, porque aqui eu tenho um gradiente que vai, por exemplo, de 1 até 11 de pH. Então, a proteína que parou aqui, o PI dela é 11. A proteína que parou aqui no meio, o PI dela é 7. A proteína que parou mais pra cá, o PI dela é 9. Então, eu faço primeiro uma corrida, boto essa amostra nesse gradiente, nesse stripzinho, é uma fita que tem um gradiente de pH ali que foi construído dessa forma. Eu boto a minha amostra ali dentro e ligo o campo elétrico. Elas vão começar a correr para cá, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, outra fica no meio. E elas vão parar onde elas não são puxadas nem para a direita nem para a esquerda. Por que elas não são puxadas? Porque naquele pH ela é 0. Ela não tem carga, então ela não vai nem para o polo negativo nem para o positivo, ela para ali. Depois que a corrida terminou, eu venho com essa amostra e coloco ela agora com o campo de cima para baixo. Onde todas aquelas proteínas que tem PI 9 vão separar agora com base no peso molecular. Todas que tem o PI 10, 11, 10, 8, 7, 5, e é tudo picadinha, 7.1, 7.2, todos os níveis de gradiente de pH tem aqui. E elas vão começar a separar agora na vertical, ou seja, de acordo com... É uma outra corrida, tá? Aí, num gel grande, um gel de poliamida grande, olha só, ele é toda essa folha aí, é um gel. Você coloca aqui dentro, ó. Primeiro você correu na vertical, agora você vai correr na horizontal.
Você pega o gel, bota dentro de uma outra cuba. Essa cuba aqui, ó, ela vai correr de cima para baixo. E aí, ao invés de eu ter bandas, eu vou ter spots, pontos. Onde esse pontinho aqui, preto, tá vendo? Cada pontinho desse aqui é uma proteína. Aí você fala assim, professora, mas tem uns pontinhos mais gordos que o outro. Claro, tem. Essa proteína aqui é mais expressa do que essa aqui, ó. Quanto mais proteína, mais vai corar meu gel depois, porque eu vou usar uma coloração para a proteína. É igual aqui, quanto mais gordinho aqui, tem mais proteína que aqui. Então, aqui eu vou ter spots diferentes distribuídos por todo o gel. Olha o que significa isso aqui. Tá vendo esse pontinho aqui? Significa que esta proteína aqui, ó, o sistema consegue. Você tira uma foto, bota lá, ele consegue dizer que esse spot aqui, ó, ele tem um peso molecular de 17 kilodaltons. Estou chutando mais ou menos, tá? Porque ele vai aqui de 10 a 100 e aqui de 2 a 11. Você pode comparar strips de 3 a 5, depende do tudo, mas tem os padrões, que é aquele bem geral, tá? Então, tem vários. As abordagens você monta do jeito que você quiser, conforme o que você conhece do seu proteoma, né? Essa proteína aqui, então, ela tem um peso molecular de 17 e um PI de uns 8. Aí você pega lá, qual é a proteína que tem um peso molecular de 17 kilodaltons e um PI de 8. Provavelmente é a enolase. Eu digo enolase. É a enolase, por exemplo. Aí você consegue identificar com base nisso. Ou seja, com base nessas duas dimensões, PI e peso molecular, você consegue identificar as proteínas. Claro que você vai identificar mais ou menos assim. Você vai cortar esse spot daqui e vai jogar no espectrômetro de massas. Ele vai fazer a identificação química. Vai identificar as moléculas que estão presentes ali, vai dizer esse é aminoácido tal, tal. Ele vai constrói, ele sequencia e diz qual é a proteína. Isso aqui é só separação. Lembra? Eu separo primeiro, depois eu identifico, depois eu monto a tabela. Hoje em dia, esse aqui é o espectrômetro de massas acoplado a um HPLC. HPLC é um nível maior de tecnologia de uma eletroforese, porque é uma eletroforese líquida de alta eficiência, ou seja, você não precisa pegar a proteína, botar num gel nem unidimensional, nem bidimensional, você vai pegar a amostra líquida mesmo e já coloca ali, ela faz uma separação líquida de alta eficiência, HPLC. E hoje em dia os espectrômetros, que são os que vão identificar depois os grupos, depois deles serem separados na eletroforese, ele já acopla a cromatografia líquida, ou HPLC, acopla ao espectrômetro. Então, você joga a amostra ali, ele separa e já identifica, tá? Então, hoje em dia já é muito mais tchan o negócio. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz aqui, assim. Hoje já tá aqui. Aí, no final, quando eu tava publicando o artigo para terminar, compraram isso aqui lá no laboratório. Aí, eu fui lá e fiz mais umas coisinhas já com o HPLC acoplado ao massas, tá? Então, isso é só para vocês saberem como que a gente começa a abordagem. A gente faz primeiro uma separação, tá? Bom, então, para encerrar essa parte 1 aqui, para não ficar muito pesada, a gente vai fazer o que então? A gente tem uma amostra, que tem um sangue, com uma mistura de proteínas, eu separo essas proteínas. Como é que eu posso separar? Ou o SDS-PAGE, não se usa mais. 2D-PAGE quase não se usa mais também, que é os géis bidimensionais. Aqui eu tenho dois géis, por exemplo, um gel com anemia falciforme e outro sem anemia falciforme. Aí eu vou identificar todos os spots aqui, e aqui, catalogo os dois e depois eu vou lá explicar o que aconteceu, né? Como é que eu identifico? Com o espectrômetro de massas, que é o que ele vai fazer aqui, ó. Né? O espectrômetro de massas, a gente vai ver na aula 2, ele pode identificar com o PMF, o Peptide Mass Fingerprint, que seria a digital mesmo, o padrão de digestão da proteína, que eu vou explicar, ou o sequenciamento, que a gente chama de MS-MS.
E aí eu vou ter espectros dos fragmentos em vivo, ou seja, eu vou ter um espectro aqui, um padrão de peptídeos de cada proteína. Vou para o banco de dados com o meu espectro que o Massas me deu e comparo com o espectro que o banco de dados faz. Ele pega a proteína X, sequencia e gera um espectro teórico dela e compara com o espectro que você achou e diz qual proteína é, tá? Isso é o PMF, é o Peptide Mass Fingerprint. Enquanto que o MS-MS, ele vai e sequencia aminoácido por aminoácido. Aí o próprio aparelho já me diz a sequência do aminoácido, tá? Aí para eu saber qual proteína é só jogar a sequência de aminoácidos no NCBI e ele vai me dizer qual é a proteína. E aí eu faço isso com todos os spots e no final eu tenho o meu conjunto de proteínas, tá? Então, resumindo, técnicas de separação de proteínas, digestão com tripsina, que a gente vai falar na próxima aula. Depois que a minha amostra está digerida, eu faço primeiro eu separo, depois eu faço a digestão, aí eu faço a identificação por espectrometria de massa, depois eu vou para banco de dados, buscar no NCBI e fazer a identificação do resultado que o espectrômetro me dá, ok? Então, na próxima aula a gente continua, a gente já vai entrar direto no espectrômetro de massas, que é o quê? É a ferramenta de proteômica utilizada para identificar as proteínas, tá? Na verdade, ela é uma técnica da química usada aqui com aplicação de identificar proteínas. E aí vocês vão ver também que ela pode ser usada para identificar outras moléculas, não só proteínas.